Olá, olá, boa tarde para quem está mais uma vez aí nos escutando. Que prazer imenso, mais um dia, mais uma live. Tenho recebido assim alguns elogios que têm me deixado muito emocionado e têm me feito acreditar que esse caminho, essa experiência tem dado certo. Por conta dessas respostas que tenho dado, que tenho tido, vou começar a fazer algumas mudanças e até novas experimentações. De qualquer forma, eu queria falar assim, que eu tô gostando muito dessa experiência, é algo completamente novo para mim. Estou me testando muito com essa questão das lives, porque há tempos venho conversando com vários amigos da Baixada Fluminense e a gente percebe que esse é um espaço que a gente, de alguma forma, deve ocupar com um bom debate, com uma boa discussão, com temas que sejam importantes de fato para a Baixada, questões que envolvam a política, a economia, os movimentos sociais, questões que permitam a gente ter uma clareza e um olhar sobre problemas que a gente tem vivido muito na Baixada Fluminense. Hoje eu tenho aqui uma pessoa especial, companheiro de grupo de pesquisa da Rural. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu faço parte do doutorado da Rural e tive o grande prazer sobre a orientação do professor Nelson Rojas, a gente montar um grupo de pesquisa voltado para as áreas metropolitanas, e aí com vários enfoques diferentes. A minha área é mais de orçamento público, gestão do orçamento, mas a gente tem lá estudos sobre cultura política, geografia do voto. Então, há uma riqueza muito grande dentro do grupo. Já tive a oportunidade aqui de receber dois amigos, que é o Daniel e o Samuel. Daniel vem fazendo um trabalho muito legal na área de cultura política. O Samuel, ele vem fazendo um trabalho sobre eleições americanas. Ele está ali acompanhando todo o processo eleitoral dos Estados Unidos. E hoje eu estou com um convidado muito bacana, gente muito boa. Acabei de receber um convite para ir conhecer o Tocantins, a terra dele, que é o professor Vitor. O professor desenvolveu um trabalho sobre geografia do voto. E aí, pouca gente tem clareza ou está antenado que esse ano é ano eleitoral. A gente está no meio de uma pandemia, infelizmente morrendo muita gente, os governos muitas vezes tomando posturas, atitudes extremamente irresponsáveis, com aberturas que são aberturas que elas não têm um controle, ela não tem uma estratégia clara de como isso deve ser feito. A gente ainda não baixou, não baixamos os números de casos, pelo contrário, o Brasil está numa curva que não já é mais uma curva, a gente está subindo. Todas as estatísticas são péssimas, passamos dos 40 mil mortos, os níveis de contaminação das cidades do interior vêm crescendo cada vez mais, e mesmo assim muitas cidades estão abrindo. Compreendo e acho importante a questão econômica, não refuto e nem vejo como sendo uma questão menor, não. Acho que é uma questão que tem que andar em conjunto. E é por isso mesmo que a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter dados estatísticos, informações e estudos que apontem para que caminho, de que maneira tem que ser feita a abertura, ou quais setores que devem ser feitos. E aí, pensando um pouco nessa questão da pandemia, eu achei que era interessante a gente pegar essa semana e trazer algumas discussões na área eleitoral. Amanhã eu vou ter a oportunidade de estar aqui com duas pessoas muito bacanas, o professor Antônio Augusto e o professor Léo também. São duas pessoas que estão dentro desse cenário que a gente compõe, que é um cenário mais crítico
a toda crítico à política da cidade, crítico dentro da Baixada Fluminense, e amanhã eles vão estar falando um pouco da candidatura do professor Antônio Augusto no PSB, um pouco do que é o PSB Caxias, como é que o PSB Caxias está visualizando eleições, e por que eu estou trazendo essa tônica mais eleitoral e com um convite ao professor Víter? Porque a gente tem olhado para a pandemia, mas ali, dentro da política, há todo um processo de campanha eleitoral que já está sendo construído. Partidos estão se coligando, quer dizer, não pode mais a coligação, mas partidos estão negociando, pessoas já estão estruturando suas campanhas, alguns partidos já começando a se organizar em torno do processo eleitoral. Há uma dinâmica eleitoral muito forte no Brasil, sobretudo toca às eleições municipais. Então, 2020 é ano de eleição municipal. Isso mobiliza mais de 5 mil municípios, é um país que tem 5.500 municípios, a gente está falando de uma quantidade de milhares de candidatos a vereador, alguns apontam mais de 1 milhão de candidatos a vereador, muitos candidatos a prefeito, mais de 5 mil candidatos a prefeito, reeleição, é uma máquina que está já em operação, embora a gente não veja. Parte da população não está vendo essa máquina sendo operada. E essa máquina acaba determinando o ritmo e a tônica do processo das políticas públicas. Quando um município prefere fazer acordo com uma empresa de saúde A ou uma empresa de saúde B, quando uma empresa de serviço, de limpeza pública, quando uma empresa que vai operar determinado setor da cidade, essas empresas elas já estão acordando com esses prefeitos e vereadores seus interesses. Então, a gente não está vendo, mas tem toda uma dinâmica aí. E aí, hoje a gente está recebendo o professor Víter, que é um professor da área de geografia, que fez um belíssimo estudo sobre geografia do voto. E aí, Víter, por favor, se apresente, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por você aceitar, obrigado por fazer parte com você do grupo do LEPEN, que é o grupo de pesquisa que nós temos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Se apresenta, meu amigo. Bem, boa tarde para todo mundo. Eu quero agradecer imensamente aí ao professor Eduardo por ter me convidado para esse bate-papo muito agradável, porque eu acho que nós somos seres políticos no sentido aristotélico da palavra, né? E, de fato, a gente está vivendo um momento muito singular na política brasileira, e isso faz com que a gente pense bem naquilo que a gente entende sobre política. Fazendo minha apresentação, eu sou geógrafo, né? Eu sou formado pela Universidade Pontifícia Católica de Goiás. Eu me formei no ano de 96 e passei longa data trabalhando na universidade, aqui no estado do Tocantins, e fui para o Rio de Janeiro para fazer minha pós, e o meu orientador foi o professor Nelson Rojas, que também é orientador do professor Eduardo, e aí nós acabamos nos conhecendo. Eu tenho o meu mestrado na área de geografia política e geografia eleitoral, e especialmente na área de análise de processos eleitorais. O meu trabalho, ele trata de poder local, né? Então a gente trabalha justamente essa questão da organização dos parlamentares na formação de seus redutos eleitorais, como que se processa isso, né? É muito comum essa leitura da forma de constituição de redutos eleitorais no Brasil, vem de uma longa data da história do estudo da geografia política no Brasil, especialmente quando da geografia eleitoral, que vem com maior vigor no final do século passado para o início do nosso século, né? Então, assim, nós temos alguns estudos proeminentes no Brasil,
há de salientar que o mais preeminente estudo de geografia eleitoral do Brasil é do nosso orientador, né, professor Nelson Rojas. Eu sempre digo assim, de cada 10 citações científicas, 11 o professor Nelson está, né? Ele tem, vamos dizer assim, a Bíblia da Geografia Eleitoral é exatamente o livro que o professor escreveu, que é resultado do seu trabalho de mestrado na Universidade Federal, aliás, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ, né? E aí, assim, nós somos muito gratos por ter o professor Nelson como nosso orientador. Eu sou muito feliz por ter ido para o Rio de Janeiro. Eu, quando decidi fazer meu trabalho na área de geografia política, que eu comecei a estudar e pesquisar, eu sabia que o professor Nelson era a fonte primária, né? Vamos dizer assim, como diz o nosso compositor Raul Seixas, né? Vamos beber na fonte, porque lá que a água é pura. E aí eu mandei um e-mail para ele, presunçosamente mandei um e-mail, né, pensando, bem, se ele não falar nada, eu toco por aqui. E com 3 dias eu recebi a resposta, ele falou, venha para cá, será bem recebido, me recebeu na casa dele, né, eu passei uns dias lá e a gente, assim, é uma pessoa formidável, um homem de muita simplicidade, e a gente passou um bom tempo, somos amigos, e concluí meu trabalho. O meu trabalho trata de falar justamente disso que nós vamos começar aqui a ter esse papo com o Eduardo, que é sobre a produção de redutos eleitorais no Brasil, né? Como é que a gente organiza isso dentro de conceitos geográficos, sociológicos, né, das ciências humanas, como é que isso se faz numa leitura mais próxima do que hoje a gente está vivendo, a gente pode entender, caminhando, por exemplo, como que os candidatos a vereadores, possíveis candidatos a vereadores, né, já parlamentares em cada esfera municipal, em cada unidade federativa. Então, a gente pode entender como é que hoje esses recursos da saúde estão sendo contingenciados, estão sendo tratados, a rubrica da saúde, da atenção básica, da alta complexidade, da média complexidade, está sendo encaminhado pela figura e pelo comportamento dos possíveis candidatos à reeleição e para aqueles que estão entrando na disputa eleitoral. Acho que é isso, Eduardo. É isso, bacana, Vitor, muito bacana. Eu sempre chamo a atenção de um livro que é um dos grandes clássicos da literatura, da sociologia política brasileira. Esse livro se chama Coronelismo, Enxada e Voto, do Vitor Nunes Leal. Cara, Só um momentinho, peraí. Esse livro, todo mundo tinha que ler esse livro. É um livro assim, que tem um papel para a gente importantíssimo. Ele tem um papel muito grande dentro da sociedade brasileira. Ah lá, tá, o Vitor está nos mostrando ali a foto do livro. Essa edição é uma edição mais nova. Eu tenho aquela edição. Essa edição é a edição mais nova. Essa é para rabiscar. Essa é para rabiscar, né? Guardada lá, que é de capa dura. Cara, todo mundo tem que ler esse livro, porque é um dos livros. O Vitor Nunes Leal é um jurista do início do século passado, ele tem um papel dentro da dinâmica política brasileira, ele passa por alguns cargos públicos importantes, e ao passar por esses cargos, ele vai construindo um estudo sobre a dinâmica eleitoral do Brasil. E assim, eu tive a oportunidade, inclusive com o professor Nelson, há 2 semestres atrás, fazer uma disciplina de pensamento político brasileiro.
Eu vou trazer, inclusive, alguns convidados aqui para a gente falar um pouco sobre o pensamento político brasileiro, grandes pensadores da história social e política do Brasil, Caio Prado Júnior, Florestan Fernandes, Nina Rodrigues, vários pensadores que pensaram o Brasil. Vai ser um dos tópicos que a gente vai trabalhar nessas lives, nesses canais, é a necessidade de pensar o Brasil. Pensar o Brasil, sobretudo, daqui da Baixada, da periferia. Mas aí, retomando o Vitor Nunes Leal. O Vitor Nunes Leal faz um estudo maravilhoso e ele consegue explicar no livro dele há 100 anos atrás. Vejam bem, há 100 anos atrás. Como é que ele é fundador da OAB, né? Sim. Ele consegue explicar a dinâmica eleitoral, como é que ocorre lá, por exemplo, o cara quando vai se candidatar a deputado, qual é a relação que ele tem que ter com o prefeito, qual é a relação que ele tem que ter com o governador, como é que se dá a escolha daquele candidato, por que um partido tem que formar uma chapa, quantos são, eu estou dizendo, há 100 anos atrás. E a partir daí o Vitor Nunes Leal, ele começa a mapear o jogo político, o gato, a compra do voto, o clientelismo, aquilo que a gente conhece hoje como emenda parlamentar, ele já descrevia lá atrás como o dinheiro que vinha do governo federal, da União, ele alimentava em cadeia tanto os estados como o município. Isso é muito rico, porque parte daquilo que ele fala, e a gente vai falar aqui em uma outra live, vai se dedicar a esse livro em particular, ele está muito recente. E o Vitor teve a oportunidade de estudar isso dentro das dinâmicas eleitorais. Então eu queria que ele apresentasse assim, bem rápido o trabalho dele, no sentido de que ele vai falar de qual a dinâmica que ele percebeu que são constantes em relação a essa dinâmica eleitoral. Apresenta para a gente, Vitor, e as peculiaridades que tem o teu trabalho. Bem, o trabalho, ele tem uma certa centralidade territorial, mas ele, de fato, ele é uma repetição de um processo contínuo do Estado brasileiro, né? Então, se você vai lá no Rio Grande do Sul, aí na Baixada Fluminense, ou lá na Baixada Santista, as relações de poder estabelecidas, elas não se diferem do ponto de vista de uma estrutura de mecanismo político nacional, né? Então, assim, o que acontece no estado do Tocantins, apesar de ser o mais novo estado da nação brasileira, é também o mesmo mecanismo político que acontece aí em Caxias, ou em Belford Roxo, né? Então, ou seja, qualquer lugar do Brasil você vai ter as mesmas relações de poder e, evidentemente, também as mesmas condições de trato com esse poder. E o meu trabalho, ele se desenvolve da seguinte maneira, Eduardo. Eu fui fazer uma análise temporal, um recorte temporal de 16 anos, de um governo estadual, que era o governo que nasce aqui no estado a partir da fase da chamada Constituição Cidadã. Nós vamos ter, então, o primeiro governo, a primeira era desse governo, que é uma era muito centralizadora, e depois há uma abertura política, e, evidentemente, é nessa fase que também começa a se destacar muito claramente o controle social, ou seja, as relações de poder local, elas vão se diferenciar, porque você vai se constituir de poderes autônomos, os três poderes vão se comungar e tentar coagular do ponto de vista político, e aí esse processo meu, ele vai fazer o quê? O meu estudo, ele é uma análise do processo eleitoral de 4 momentos, ou seja, 4 eleições a governo, na qual eu vou estudar a relação de poder entre o executivo e o legislativo, em particular, nos momentos desses processos eleitorais, ou seja, as disputas políticas territoriais e as influências políticas no território. Então, o meu trabalho, inclusive, chama-se Geografia do Voto, Influências e Disputas Territoriais nos Processos Políticos no Tocantins. Então, ou seja,
nós vamos trabalhar como que os parlamentares disputam os territórios a partir de um vínculo com os redutos eleitorais do qual ele cria. E qual é esse vínculo? O vínculo é a formação de um orçamento que vai ligar o parlamentar ao seu reduto eleitoral através de uma prática política muito comum nos Estados Unidos, é muito comum no voto distrital norte-americano, e que nasce aqui no Brasil também, inclusive, assim, de forma, vamos dizer assim, histórica, a partir justamente do Vitor Nunes Leal, quando ele vai narrar que a relação de poder política no Brasil, no período do coronelismo, né, no período da primeira fase da República Brasileira, é justamente da relação de poder local, ou seja, do coronel, né, e que a gente hoje muda o nome de curral eleitoral para reduto eleitoral. Então, as relações de poder, elas se estabelecem muito próximo daquilo que o Vitor Nunes Leal descreveu há 100 anos atrás, né? E aí, essa relação se faz através de quê? De um mecanismo que vincula, que é o orçamento, as emendas parlamentares. A chamada emenda parlamentar é que vai constituir essa ordenação geográfica, ou seja, você vai ter a geografia do voto, ou seja, como é que você vai organizar isso dentro do território e nas disputas territoriais. E aí eu trabalhei algumas variáveis, né? Eu trabalhei a variável de identidade partidária, político-partidária, ou seja, a quantidade de deputados eleitos por cada legenda, a variável justamente de posição em situação ou oposição ao governo, ao executivo, a senioridade eleitoral, fundamental entender isso no processo, porque você tem modelos de reconhecimento eleitoral que se perpetuam dentro do Estado brasileiro. Você tem deputados que são eleitos 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Nós aqui temos alguns fenômenos assim, né? Deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Aqui nós temos um vereador na cidade, na capital, que é vereador desde o período da transição da capital. Ele é o primeiro, ele foi eleito na primeira eleição e ainda é vereador no estado. Aliás, na cidade, né? Aqui em Caxias, aqui, só por curiosidade, aqui em Caxias a gente tem um vereador que eu acho que ele está quase desde a fundação do município. É uma brincadeira, mas ele é vereador quase desde... Eu acho que perdeu o mandato agora, porque, na verdade, na última eleição ele não conseguiu voto suficiente, mas ficou na suplência e acabou subindo por conta dos arranjos políticos. Essa é uma outra questão que as pessoas, às vezes, não sabem. Muitas vezes tem um número X de vereadores que ficam suplentes, ele não se elege. Para conseguir uma maioria na Câmara, o que o prefeito muitas vezes faz? Ele acaba trazendo alguns vereadores para serem secretários no governo dele. E aí ele puxa o sujeito que estava como suplente para assumir como vereador. Esse cara, então, ele começa a votar com o prefeito, e é isso que muita gente não entende. Por que de repente, o vereador do partido A, B ou C, ou porque uma legislação ou uma lei é muito esdrúxula, vou pegar como exemplo aqui, olha, você não vai acreditar, Vitor, você não vai acreditar no que eu vou falar, mas é verdade. Eu nasci no Rio, mas eu fui levado para a Baixada Fluminense, criança, minha família toda é da Baixada, para um município chamado Belfor Roxo. Na época era Nova Iguaçu, um único grande município. Nova Iguaçu e Magé são 2 municípios-mãe dentro da Baixada. E aí, Nova Iguaçu deu origem a vários outros municípios. Duque de Caxias, São João, mais recentemente, Belfor Roxo, Japeri, Queimados e Mesquita. Belfor Roxo, que foi o lugar que eu fui criado, nos anos 80 foi considerado o lugar mais violento do mundo.
Então, é um município que padece das piores condições, das piores realidades. Falta água, falta esgoto, falta escola, falta tudo. E uma população belíssima, forte. Eu vejo muita gente que tem orgulho de ser Belfor Roxo, até por tudo que consegue enfrentar, por tudo que consegue botar para frente, sobreviver, fazer, né? E aí o prefeito de Belfor Roxo, tal de Vaguinho, levou uma lei ao município para retirar do município. Está preparado para o que eu vou falar agora? Tu não vai acreditar. Meu Deus. Em 2011, foi feito um acordo com o governo federal e foi instalado um Instituto Federal em Belfor Roxo. Veja bem, um município que não tem absolutamente nada, ganhou um primeiro Instituto Federal. Foi instalado ali por volta de 2013, 2015, e agora o prefeito está tentando acabar com o Instituto Federal. Imagina um município que não tem nada, que tem um Instituto Federal lá, formando gente, formando força de trabalho, ensino médio técnico, tentando implantar... Universidade, né? Tentando implantar os cursos universitários, e o prefeito teve a aprovação da Câmara Municipal, com vários vereadores que aprovaram isso. Aí eu te pergunto, não é possível que a insensibilidade de um vereador desse, porque o prefeito parece que está... tem uma negociação por causa de um terreno, e o terreno que está instalado, o instituto, parece que tem um supermercado que quer o terreno e tudo mais. Mas primeiro que o cara já é uma topeira, já é um cara que está fazendo um crime para a população. Isso é um crime para a população. Aí como é que os vereadores compactuam com isso? Eu fui lá ver quem eram os vereadores. Tem vereadores que, teoricamente, é da oposição. E por que votaram junto com o prefeito? Como é que se retira uma universidade pública do teu município, um dos municípios mais pobres, com um dos piores IDHs? O que está na lógica é isso que você está explicando agora. É essa dinâmica da eleição, a dinâmica do voto, como você vai conseguir, através de contratos, através de emendas parlamentares, através de contratos com empresas A, B ou C, que pertencem a um vereador, que pertencem a um conhecido vereador, e que vai passar a atuar dentro da prefeitura. Aí a gente entende por que alguns vereadores conseguem tanto tempo dentro do período legislativo, com um mandato, 2 mandatos, 3, 4, 5 mandatos dentro de uma prefeitura. Vai lá, Vitor, só foi uma curiosidade, porque há uma discussão grande se existe ou não voto distrital no Brasil. Então, essa prática que eu estudei, que ela está vinculada, né, às relações de poder local, que se faz a partir da lei orçamentária, ou seja, da LDO, isso é muito comum no Brasil. Por exemplo, com certeza lá em Belfor Roxo, aí em Caxias, os vereadores, quando eles aprovam uma lei na Câmara Municipal, ou os deputados lá na Alerj, quando aprovam uma lei, ou vão aprovar a LOAS, né, que é a lei orçamentária, que isso é feito todos os anos, e geralmente isso é feito no final do ano, porque eles ainda vão ganhar as chamadas audiências extras, né? Então, eles ganham os seus 10º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º salário do ano, porque cada audiência dessa é um salário que eles estão levando, né? E aí eles vão aprovar a lei orçamentária para o próximo ano, o ano vigente. E é justamente nessa relação que as disputas políticas acontecem, porque é o seguinte, o governo do Estado chega lá com uma lei orçamentária modelada dentro do território do Rio de Janeiro, e aí, dependendo, por exemplo, no caso do governador Witzel, né? O governador Witzel deve ter tido, vamos imaginar que ele teve muito voto aí na Baixada Fluminense.
eu não acompanhei, de fato, o processo eleitoral do Witzel, mas vamos imaginar que ele tenha tido grande porcentagem de votos aí nos domicílios eleitorais da região da Baixada Fluminense. Aí, evidentemente, que ele vai tentar levar o orçamento da Receita do Estado do Rio de Janeiro para efetivar ações políticas dele aí na região. Mas o Estado não teve eleito só deputados da Baixada Fluminense, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai ter que pegar e fazer um novo contorno da geografia eleitoral. E é esse novo contorno que gera as influências e disputas territoriais de cada parlamentar eleito para o seu respectivo mandato. Então, ou seja, se ele chega lá com um mapa orçamentário que atende a região da Baixada, ele vai ter que redistribuir isso para atender a região dos lagos, para atender a região norte do estado do Rio de Janeiro, noroeste do Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba. Então, ou seja, essa região, elas vão assumir seu papel nas suas disputas e influências territoriais. Quando isso acontece, aprovada a lei orçamentária, o que vai acontecer? Os deputados, os vereadores, no caso da Câmara, né, eles têm uma prática muito comum. Essa é uma prática não só brasileira, ela é uma prática também do processo político nos Estados Unidos, nos Estados americanos, norte-americanos, estadunidenses, que nós chamamos ela, na literatura, inclusive muito citada pelo professor Nelson Rojas, que é chamada de pork-barrel. O que é o pork-barrel? O pork-barrel é nada mais, nada menos do que a ação do legislador diante do executivo. O executivo, ele traduz as suas ações. É por isso que é muito comum você ouvir em campanha eleitoral televisiva, o candidato a vereador fala assim: eu vou trazer hospital, eu vou fazer isso, eu vou... Quem faz isso é o executivo. O legislativo, ele normatiza leis, ele garante, né, as condições constitucionais, normativas, para o Estado, ou as esferas do Estado brasileiro fazer, ou seja, os municípios, os estados e a União. Então, é para isso que serve vereador, deputado estadual, deputado federal e senadores. É para isso que serve, para criar leis. Eles não regulam orçamento, eles não vão dar obra, eles não vão fazer. Mas como a prática da troca política entre o executivo e o legislativo é muito comum, na hora que vai fazer a construção do colégio ou comprar a ambulância para a unidade de saúde, é muito comum quem vai entregar a chave da ambulância não é o prefeito, ou é o prefeito junto com o vereador, ou é o deputado que vai entregar a reforma da unidade hospitalar, ou a reforma da escola, ou a abertura de uma nova escola, junto com o governador. Por quê? Porque ele injetou dinheiro. O dinheiro que, de fato, já é rubricado e de obrigação para a educação, para a saúde. Então, o Estado, ele cria uma situação, o poder executivo, ele acaba mantendo uma relação de concorrência com o poder legislativo e confundindo a cabeça dos eleitores. Né? Porque, de fato, o eleitor, ele não sabe quem é que legisla e quem é que executa. Aí, quando o vereador chega, o candidato a vereador agora, pode ver que nessa eleição agora, na campanha, você vai ver os candidatos a vereador vão dizer: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Quer dizer, eu não vou legislar, eu vou implantar uma escola, eu vou implantar isso, eu vou fazer aquilo. E aí, no caso da Baixada Fluminense, né, é muito recurso que eles tendem a dizer que vão colocar na segurança. Só lembrando que segurança, constitucionalmente, quem toma conta é o Estado do Rio de Janeiro, e não o município de Caxias. Aí, o que aconteceu no Brasil na década de 90 para cá? O processo de armar as guardas metropolitanas, né? Que eram guardas que cuidavam só do patrimônio público e agora são mecanismos de repressão do Estado, especialmente dos municípios, diante da população, especialmente mais pobre do Brasil. Então, é essa a situação que a gente vê. E o meu trabalho vai muito nessa linha, né? De fazer essa análise do orçamento e como que os deputados vão formando seus redutos eleitorais
através da prática do Pork Barrel. É isso. Pô, muito bom, Vitor, muito bom e muito esclarecedor. Queria agradecer a várias pessoas que estão observando a gente agora. Júlio Prancera, grande Julinho, tudo bom? Adriana, Maria da Conceição, minha eterna diretora, Clara de Deus, minha paixão, Valdo Costa, Valdo Couto, grande Valdo, meu amigo, Monique Ribeiro, vamos lá, Leandro, meu amigo Leandro, André Terneiro, grande geógrafo, tem um livro maravilhoso sobre geografia, Baixada Fluminense, grande André, quero ver você aqui em algum momento para a gente bater um papo sobre o seu livro. Eu acho que é um livro muito, muito bacana. Leonardo Rocha, Léo, amanhã o Léo vai estar aqui com a gente. Léo, do PSB, junto com o professor Antônio Augusto também. Há uma discussão muito interessante que vai ser, de certa forma, uma continuidade dessa discussão que a gente está tendo aqui hoje. Então, vai ser um prazer estar aqui com o Léo e com o Antônio Augusto. Vamos lá, olha só, você tocou em algumas questões que são fundamentais. Boltberry tem que explicar um pouco o que é isso para as pessoas. Traduzindo, seria uma espécie de botija ou burra de dinheiro. O que é essa botija de dinheiro? Seria, na verdade, aquilo que a gente conhece como emenda ou um recurso de negociação que o executivo tem com o legislativo. Então, é importante a gente desmontar alguns mitos. Em primeiro lugar, não é só no Brasil que tem a compra de políticos para determinadas votações. Eu recomendo profundamente as pessoas assistirem um filme que é uma aula sobre eleição, sobre sistema político, que é o filme que fala sobre o fim da escravidão nos Estados Unidos. Como, em determinado momento, o Lincoln ele vai negociar com todos os deputados. Os Estados Unidos estava ali saindo do seu processo de guerra, um país muito traumatizado, a questão da escravidão estava em pauta, porque uma parcela dos deputados americanos, sobretudo os sulistas, eles eram proprietários de escravos, e aí, para eles, defender no Congresso o fim da escravidão significava prejuízo. E o que o Lincoln ele vai fazer? Ele vai fazer todo um desenho de compra de votos. Essa é a questão. Ele vai comprar votos. Ele vai negociar com um cara que é do Mississippi, com um cara da Carolina do Sul, com um cara que é lá de Oklahoma, vários estados americanos, e aí ele vai prometer. Ele vai dizer o seguinte: olha, tem um porto tal, aquele porto ali é importante porque entra e sai navio comercial. A gente vai dar para você a tutela daquele porto, você que vai gerir aquele porto. Tem um pedaço de terra no Novo México, que aquele pedaço de terra ainda não está definida a fronteira, se vai ser mais para dentro do México ou dos Estados Unidos. Você, deputado do Novo México, vai assumir. Então, o que ele vai fazer? Quer dizer, o Novo México ainda não estava consolidado naquele momento, mas o que ele vai fazer é negociar com deputado por deputado. Você que não assistiu, acho que tem que assistir esse filme Lincoln. Vamos voltar para o Brasil, para o Vitor Nunes Leal e para o trabalho do Vitor. No Vitor Nunes Leal, o Vitor Nunes ele consegue mostrar que o processo eleitoral ele é alimentado em 3 fases. Que fases são essas? Em primeiro lugar, todo presidente está sempre preocupado com a dinâmica eleitoral local. O que é essa dinâmica eleitoral local? É a eleição municipal. Por quê? Porque se ele consegue fazer, ou o partido dele consegue fazer, a maioria de vereadores localmente, nas eleições para deputado estadual, deputado federal e para presidente, ele tem uma rede, ele tem a possibilidade de atuar nas pontas com muito mais oxigenação.
ele consegue chegar com muito mais facilidade. E aí, quando a gente olha a história eleitoral brasileira, o presidente que consegue ter o maior número de prefeituras, o presidente que consegue ter o maior número de governos estaduais, ele consegue a sua reeleição. Ele consegue força suficiente, tanto em nível local, como depois ele vai conseguir fazer uma maioria na Câmara Federal. E como essa dinâmica eleitoral é alimentada? Ela é alimentada, sobretudo, pelas emendas parlamentares e pelas políticas locais. Essa lógica, essa dinâmica, ela vai funcionar da seguinte forma. Um presidente, aí eu não estou falando basicamente, eu não estou falando só desse presidente aí, isso tem a ver com a história política brasileira. Um presidente, para aprovar uma determinada lei, ele vai ter que negociar com os seus deputados, ele vai ter que ir para um jogo político aonde ele vai ter que prometer ou negociar algum tipo de recurso para a localidade daquele deputado. Qual é o caminho mais comum disso acontecer? Via emenda parlamentar. A emenda parlamentar é um recurso que aquele deputado tem anualmente, que pode ser de 2, 3, 5 milhões. A gente precisa estar antenado no seguinte: diante da fragilidade que o atual presidente Jair Bolsonaro está tendo cada vez mais no Congresso, ele se viu obrigado a negociar com a Câmara dos Deputados, aumentando o valor das emendas, justamente para ter o quê? Para ter um maior número de deputados que vote ao lado dele. Então, quando esse deputado ele dispõe desse recurso, esse recurso ele vai chegar diretamente ao seu município, à sua cidade ou ao seu estado como um todo. Existem, e aí vejam bem, até aí a gente não está falando em corrupção, até aí a gente não está falando que é algo ilegal. Isso está dentro de uma dinâmica política, que inclusive a gente vai discutir isso em outro momento, sobre a reforma política no Brasil, como é que vai acontecer, se vai acontecer ou não, o que está na tônica da reforma política, mas isso é uma outra discussão. Olha, Eduardo, só fazendo uma interrupção e uma sugestão a você que está promovendo essas discussões aí na Baixada, né, que é de suma importância, até o professor André Terreira está aí fazendo no chat aí, né, colocando que é importante a gente fazer isso. Fazer o debate político sobre a reforma política é de suma importância. Agora, fazer o debate sobre a reforma tributária e o que ela atinge no município é de fundamental importância, porque a professora Marta Retti, da qual a gente estuda, né, que é uma das nossas leituras com o professor Nelson, ela coloca muito claramente: se a gente não entender o papel republicano do Estado diante dos municípios, a gente vai padecer aí ainda na enxada e no voto por muitos e muitos anos. Então, a reforma política ela tem que estar coagulada com a reforma tributária. Você vê um município igual o seu aí, ele precisa urgentemente de ter ações de forma tributária, né, no orçamento dele que possa trazer maiores condições para fazer com que o município se desenvolva. Essa é uma discussão que a gente tem alimentado aqui em Caxias. Inclusive, eu acredito muito que daqui a algum tempo a gente vai estar realizando uma discussão em cima do orçamento da cidade. A cidade é uma das cidades que tem um dos maiores orçamentos do país, tem um orçamento maior do que capitais do Brasil. São quase 3. Possivelmente deve ser bem menor do que de Caxias. Não é esse ponto. Mas a gente vai fazer essa discussão à frente. Ela é muito bem lembrada, porque, na verdade, elas têm que andar em conjunto, elas dependem de uma dinâmica muito próxima. Queria agradecer ali a Bárbara Alves, que está com a gente, o Wallace, grande Wallace, meu amigo lá que fez o curso de audiovisual comigo. Bacana, Wallace, tudo bem? E o André Terneiro, que está fazendo uma participação aqui, debater os processos políticos é super importante para transformar a realidade social e geográfica
da Baixada Fluminense. É essa a dinâmica. André, você já é um convidado para estar aqui numa próxima conversa com a gente. Então, vamos voltar. A emenda parlamentar, ela vai para o município ou para todo o estado. Até aí a gente não está falando de quê? De corrupção. A gente está falando que é uma dinâmica na qual parte do orçamento federal ele vai ser dividido, ele vai ser gerido com a participação do legislativo. Então, o deputado ele pode indicar parte desse recurso para uma ONG, pode indicar para a contratação de uma obra numa localidade, ele pode indicar, por exemplo, vamos supor que aquele deputado saiba que tem um rio que costuma encher naquela região e a prefeitura não tem recursos suficientes para fazer aquele investimento ou aquele gasto. Ele pode indicar para aquela obra. Então, olha só, Eduardo, o quanto que é interessante. Para os eleitores de Duque de Caxias, para aqueles que estão aí assistindo a live do professor Eduardo e que podem ter assim, a clareza, a consciência de que os processos eleitorais eles devem ser analisados e filtrados com pesquisa, com estudo. Se você pega, por exemplo, um vereador que está aí, possivelmente pode vir a ganhar o processo eleitoral na próxima eleição, né, desse ano que vem, e ele está sendo bancado por alguém. Vamos imaginar que esse alguém é um dono de uma construtora, né? Uma construtora. E aí ele vai ser eleito, esse vereador vai ser eleito majoritariamente com recursos advindo do capital, né? Ou seja, dinheiro de uma construtora que está bancando tudo para ele, bancando as relações patriarcais, de balcão, né? Estou precisando de um bujão de gás, o cara vai lá e compra um bujão de gás, a dentadura, o óculos, a botina, o sapato, no caso, tem, né? Aqui para nós é a botina. Aí, quando é no ano que vem, na primeira aprovação da lei orçamentária da Prefeitura de Duque de Caxias, vai ter que resolver o problema desse rio que não tem drenagem. Aí, o vereador, mais bem votado, foi eleito, ele diz, não, eu vou injetar aí 300 milhões de reais do orçamento da minha emenda aí, ou 200 milhões, da minha emenda, para fazer a canalização ou a drenagem do rio, ou então criar, aí vamos supor até que ele seja mais avançado, né, que a gente faça aí novamente a recomposição arbórea, e aí a mata ciliar próxima a esse rio seja importante para fazer com que o rio não chegue a transbordar. Beleza, quem vai fazer isso? Aí o recurso está ali, até aí não tem corrupção. A corrupção entra onde? Quem vai produzir é a empresa de engenharia. Então, quando eu fiz o meu trabalho, eu pegava os recursos, tudo que o parlamentar aprovou nas emendas dele e fazia um paralelo com outro mapa. Qual outro mapa? Das construções de obras públicas que são feitas nos redutos eleitorais desse vereador ou desse deputado. E aí, quando você vai ver, coincidentemente, essas obras, quando você junta o recurso e a empresa que vai fazer a construção, adivinha quem é que financiou o vereador ou o deputado? Então, é aí que está o problema, né? Então, assim, o problema está no gerir o recurso pelo executivo, é que começa a debandada do dinheiro. Então, as pessoas precisam ter claro que quando você vai fazer, você vai eleger um parlamentar, um vereador, um deputado estadual, como é o caso do Rio de Janeiro, um deputado federal, tem que pensar muito bem e saber quais os trâmites políticos que esse candidato tem passado, né? Então, é justamente isso que você está falando. O deputado, o vereador, ele vai ter o direito de pegar aquele dinheiro e colocar onde ele quiser. E ainda mais
chegar lá e dizer, fui eu que fiz. Né? Então, essa prática é que faz com que ele domine aquele espaço, aquele território, ou seja, aquele reduto eleitoral passa a ser de tal vereador. E ali é muito difícil as influências de um outro vereador ou a disputa territorial com o vereador acontecer. Perfeito. Aqui, como em outros lugares do Brasil, a gente tem percebido cada vez mais como esse cenário pré-eleitoral tem mobilizado parte desses recursos e desses apoios, inclusive nas câmaras municipais. Chama a atenção, mais uma vez, que os vereadores votaram junto com o prefeito, votaram uma lei do prefeito para a expulsão, a palavra certa é essa, expulsão do Instituto Federal de Tecnologia de Belford Roxo, que é um absurdo completo, logo Belford Roxo. E como é que a gente... É uma pena, eu acredito que... Meus colegas de instituto, que eu sou professor do Instituto Técnico Federal aqui do Tocantins, devem estar sofrendo muito com isso aí. Eu tive a oportunidade de passar para o Instituto como professor substituto também, só que não pude assumir porque já sou servidor, então não daria problema, não tinha como. E aí eu acho que tem que ter uma mobilização dos movimentos sociais da Baixada para estar envolvido nisso, para estar se mobilizando contra esse absurdo. Vamos voltar aqui, Vítor. Eu quero que você fale um pouquinho mais do teu trabalho e qual era a tua principal hipótese e aquilo que você pôde perceber dentro do teu trabalho. Quais foram as conclusões que você chegou dentro desse teu trabalho? Eduardo, a primeira hipótese levantada era justamente que as disputas eleitorais, né, do ponto de vista da constituição dos redutos eleitorais nos territórios, elas seriam geridas exclusivamente para quem tinha esse condicionante de índice de conexão, que era, na sua maioria, o vigor de quem já era parlamentar, né? Então, ou seja, como é que você consegue perceber? Você consegue perceber que quem é parlamentar, ele tem um vínculo muito grande, ele constitui os seus redutos eleitorais a partir dessas emendas. Mas, ao mesmo passo, esses redutos eleitorais passam a ficar muito caros. Eles começam a ficar muito caros. E aí, uma coisa que eu descobri é que, e aí esse é um processo natural, porque eu também vi estudos, por exemplo, na Bahia, com um professor que fez o doutorado dele também na área, uma professora de Santa Catarina, tem um professor do Rio Grande do Sul, e a gente consegue perceber que, quando da constituição desses redutos eleitorais, os parlamentares, quando eles têm índices de senioridade, ou seja, que eles são reeleitos, né, em 2 mandatos, 3 mandatos, o que eles fazem? Eles abandonam os seus primeiros redutos eleitorais. Por que eles abandonam? Porque esses redutos vão ficando muito caros para eles. A cobrança política, né, para os parlamentares é muito, muito alta. E aí, esse preço, ele não quer pagar. Então, ele prefere fazer o quê? Entrar novamente no processo que se faz a partir do quê? A partir da disputa territorial com aqueles que são candidatos de primeiro pleito. Então, o candidato do primeiro pleito, ele disputa o mesmo reduto que ele achava que não era um reduto daquele vereador antigo, e que agora esse vereador antigo também disputa aquele pleito. Por quê? Porque para ele é mais barato gastar ali do que gastar no pleito antigo dele. Manter um reduto eleitoral custa muito caro. Então, essa geografia eleitoral, ela vai se modelando a cada processo eleitoral. E aí, a prática que nós falamos, dessa prática de troca de orçamento, de recurso para a obra, para a construtora,
E aí, no caso, o prefeito também, quando quer aprovar alguma lei, né? Como é o caso aí do prefeito de Caxias, que quer aprovar, aprovou esse absurdo, que É é Belfort retirar, Roxo, Belfort Roxo. desculpa, Belfort Roxo, né? É tirar o Instituto Técnico Federal, ou seja, ele está alimentando, na verdade, a necessidade daquele que financiou a campanha dele, porque essa empresa, que vai ser possivelmente aí um shopping, uma loja, como você disse, possivelmente é uma empresa que financiou a campanha do prefeito atual de Belfort Roxo. Então, é isso que a comunidade, que a população tem que entender do processo político. E elegeu ele, está eleito, aguenta os 4 anos, democraticamente, e vamos eleger um novo, porque é só assim que se garante democracia, né? Você... Peter, pelo que você está falando, tem um complicador aí que é bastante interessante e desafiador. Por quê? Porque você está dizendo para a gente que dentro do teu estudo, a geografia do voto aponta que alguém que já se elegeu, alguém que tem um mandato, próximo ao final do mandato dele, ele prefere desbravar, vamos colocar assim, desbravar, entre aspas, desbravar um novo local na cidade ou uma nova região, Exato. porque sai Do mais Estado. barato para ele do que manter aquela região anterior. Exatamente. A gente, somado a isso, eu acho que tem um outro elemento interessante para a gente perceber, que é o seguinte: primeiro, você tem aí o desafio do cara manter as relações de compadrio que ele tem com parcela do seu eleitor, né? Ele tem que conseguir ali um jogo de camisa, ele muitas vezes vai dar um churrasco, aí começa o quê? A festa da pecuária, né? Festa da pecuária. Aqui na região metropolitana é muito comum esse toma lá da cá com, por exemplo, indicações para hospital. Eu presenciei uma das coisas assim que me deixou horrorizado. Eu fiz a testagem de Covid na sexta-feira e, graças a Deus, minha família toda fez e todo mundo está livre do Covid. Maravilha. Só que eu vi uma coisa que me chamou muita atenção. Na praça que estava vendo a testagem, tinha um vereador da cidade que ficava andando para um lado e para o outro, como se, na verdade, fosse ele que estivesse levando aquilo ali para ali. E eu cheguei a me indignar. É a presença ali do jogo político, onde o sujeito ele acha que está trocando um serviço, uma espécie de benefício em troca do seu voto, né? E agora que é ano de eleição, isso vai acontecer bastante. Só que a gente tem um elemento novo, que é a questão da internet, dos grupos de WhatsApp. Como é que você vislumbra, a partir das conclusões que você chegou no seu trabalho, qual é o efeito aí das mídias sociais, do WhatsApp, do Facebook, sobre a geografia do voto? Qual é o impacto que você vê na geografia do voto? Então, é justamente esse o interesse que eu tenho para o meu doutorado, né? Meu doutorado é justamente trabalhar as novas dimensões das relações de poder dentro das mídias sociais. Ou seja, eu quero trabalhar como se faz processo eleitoral dentro das mídias sociais. E aí, coincidentemente aqui, eu tenho um colega do Instituto Técnico Federal, chamado professor Júnior Gel, que é de geografia também, e ele foi eleito vereador e agora já é deputado estadual e agora é candidato a prefeito aqui da cidade. E ele, a relação dele, as relações que ele estabelece territorialmente com o seu eleitorado se faz muito mais presente no mundo informacional, ou seja, nas redes sociais, nas mídias sociais, do que no cotidiano, como diz, corpo a corpo, né? Então, a ação dele, o braço dele é muito maior do que o comum, que é essa relação
que a gente está falando do corpo a corpo. Mas e como é que eu vejo isso, né, no mundo atual? No caso de estados pequenos, como é o caso do Tocantins, municípios pequenos, não aí só do Tocantins, mas do Brasil, que a sua maioria são municípios abaixo de 30 mil habitantes ou 30 mil eleitores, né? A gente pode ter uma ação na relação com o mundo informacional com uma dinâmica diferente, com uma dinâmica em que o gasto ele pode ser um gasto de arranjo de produção e que, sem dúvida alguma, até agora, a Justiça Eleitoral brasileira não se atentou para essas dimensões de uma forma tão mais madura. Então, nós vamos vendo que existem várias dimensões, né? Aqui, a mãe dos meus filhos é candidata a vereadora. Ela foi candidata a deputada estadual no pleito passado e ficou por 1.260 votos. E é possível que ela seja a vereadora mais bem eleita do partido dela, né, que é o Partido dos Trabalhadores. E ela tem reconfigurado a ação política dela a partir das mídias sociais, né? Hoje ela tem uma equipe, essa equipe se constitui como uma equipe que tem seus braços, vamos dizer, seus olhos nos bairros, e cada bairro ela criou um núcleo de diálogo virtual e ela faz debates políticos semanais com cada bairro da cidade. Aí lá no debate, ela não está lá, mas tem lá 20, 40, 60 pessoas, todas reunidas, e uma pessoa dela que está lá para ela fazer a discussão. Então, o custo disso ficou muito mais barato. Sim. Né? Ficou mais barato. E a ação, especialmente para quem é o primeiro, na primeira ação, ela é muito mais ágil, né? E não tem um custo de concorrência, como, por exemplo, um cara que está 3, 4 mandatos de vereador. Então, é possível que essa ação ela vai discutir elementos daquele bairro, no outro bairro, outro elemento, coisa que ela não teria condição de fazer de forma interativa. Então, ela fica 1 hora discutindo com um bairro, 2, aí já passa para uma outra reunião num outro bairro do extremo norte da cidade, ela está no extremo sul da cidade. Se fosse para fazer isso fisicamente, geograficamente, ela ia gastar 1 hora para deslocar de um lugar para o outro, já perderia o tempo que ela estava deslocando, ela está fazendo um debate, põe um data show lá, e lá ela faz o debate com toda a comunidade virtualmente. E numa era dessa, numa era de pandemia, ainda mais fácil ainda de construir isso, né? Então, é isso que eu vejo que são as novas formas que a Justiça Eleitoral vai ter que ter clareza de saber como vai fazer isso. E eu acho que as relações, elas podem modificar, né? Mas a gente tem que ainda estabelecer ainda mais claramente isso, é muito novo dentro da política, né? Agora, a única coisa que a gente sabe que já está concretizada e cristalizada nesse mundo informacional são as chamadas fake news, né? As mentiras políticas, que são inúmeras. E aí, isso traz uma certa dificuldade de construção política de forma democrática, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Muito bacana e muito esclarecedor essa tua fala agora, porque ela deixa claro que há toda uma dinâmica nova colocada para o processo eleitoral, ao mesmo tempo que ela abre possibilidades aos candidatos pequenos, aos candidatos iniciantes, aos candidatos que não têm os recursos que os candidatos mais tradicionais, ou os candidatos ligados ao governo têm. Ela também impõe novos desafios, né? Tem 2 questões que, à medida que você falava, eu me lembrei muito. Aqui em Caxias, a gente tinha um prefeito que, quando ele marcava a reunião política com as pessoas, ele marcava a reunião política às 2 horas da tarde, chegava às 4, 5 horas da tarde. E eu imagino que, diante de uma nova realidade dessa, ele não iria atrasar tanto,
porque as pessoas ficavam muito revoltadas com ele. Não é à toa que ele acabou não se elegendo, só foi eleito uma única vez. Mas eu imagino o desafio também de não ter o corpo a corpo, porque o corpo a corpo, eu lendo um texto romano, eu estou tentando lembrar aqui, depois eu vou lembrar esse texto, que ele dizia a necessidade desse corpo a corpo. O político ele precisa estar próximo do eleitor, não apenas porque é ali que ele fortalece o voto, mas de alguma forma o eleitor gosta também de se sentir, de alguma maneira, observado, se sentir seduzido, se sentir, pelo menos no período eleitoral, mimado pelos candidatos, já que depois que termina a eleição, a maioria dos candidatos, a maioria dos políticos acabam se distanciando completamente da sociedade, né? Essa ausência do caráter institucional do vereador denota muito o entristecimento do eleitorado, né? O eleitorado, ele gosta da presença do parlamentar no meio dele, né? Às vezes, no primeiro momento, cobra-se muito, mas depois é só o fato de estar convivendo com ele, saber, né, dessa realidade, faz com que ele garanta ali a influência territorial que ele tem. Víter, vamos fazer aqui uma fala final. Primeiro, eu quero te agradecer muito por esse momento. Achei que foi muito legal. Você já de antemão, já estou te convidando mais à frente para a gente fazer uma discussão em cima de orçamento, que a gente está, para quem não sabe, meu trabalho de doutorado é em cima de orçamento público, e eu acho que está faltando para hoje a gente abordar um pouco mais a questão estratégica que o orçamento tem dentro do desenho das políticas públicas, não apenas dentro da própria disputa eleitoral, mas também dentro das políticas públicas, e como é que vem se apresentando a questão do orçamento público pós-pandemia. Porque, como eu falei logo no início, a preocupação com a economia ela é real, até porque a gente vai ter que pagar a conta de todo esse tempo que está parado, de todo esse tempo. Isso não pode ficar longe do nosso norte. A questão é como você desenvolve uma política pública humana que atenda as pessoas, que consiga integrar milhões de brasileiros que estão completamente de fora da sociedade. Como é que você chega com uma velocidade muito maior à população? Isso também não tem acontecido. Então, Víter, nesse último bloco aí, já um bloco de despedida, em primeiro lugar, eu vou pedir que você peça aqui, eu estou testando isso, muita coisa eu estou testando aqui, mas eu comecei a gostar de terminar com música, que você peça uma música antes de você fazer a sua fala final, que eu vou providenciar a música aqui, e queria que você fizesse aí uma fala final com relação a esse ano eleitoral. O que você acha que as pessoas têm que estar atentas a partir dos teus estudos, a partir do que você viu, e qual é o impacto que a pandemia terá nessas eleições? Então, a música é uma música que eu acho que cabe muito bem a tudo que está acontecendo na história recente da humanidade, que é essa crise epidêmica, endêmica, né, somada à falta de esmero republicano do governo central brasileiro, né? Nós estamos vivendo uma fase de total perda de conceitos republicanos. As pessoas, às vezes, a gente ouve muito a palavra fascismo, mas, sem dúvida alguma, se não soa bem aos ouvidos a temerosidade sobre o fascismo, então que possa soar sobre os ouvidos das pessoas a falta de republicanismo, né? E a república, ela representa, sim, a democracia,
A gente sabe disso desde a nossa origem de formação histórica, né, da Grécia Antiga, a República Grega, a República Romana, o quanto que isso foi importante. E aí eu vou pedir uma música de um cara que vai trazer as reminiscências da década de 60, né? Você coloca aí Geraldo Vandré, Requiem de Matraga, e é uma música que vai falar sobre a morte, mas o porquê da morte. Se a morte vale a pena ou não vale a pena, né? Então, eu espero que tenha sido proveitosa a nossa fala para quem está ouvindo, para quem está assistindo a live, e que as pessoas possam entender, enquanto cidadãos, que nós precisamos de saber votar, a gente precisa de entender que o processo político, ele é um processo de construção. Se você pega, por exemplo, o processo de construção das cooperativas italianas, que tem 500 anos isso. Existem cooperativas na Itália, Eduardo, que tem 596 anos, é mais velho que a história do Brasil, né, da formação do Brasil. E é um país que é considerado hoje o país mais corrupto da Europa. Então, você tem, ao mesmo tempo, um processo de organização democrática. Uma cooperativa é um processo que é alimentado por uma discussão contínua, democrática. Então, assim, os movimentos sociais, as ONGs, que estão aí em Caxias, debatendo a situação da questão do saneamento básico da cidade, o problema da educação primária, né, o ensino fundamental, que a cidade é responsável, segundo a Constituição e a LDB. Então, ou seja, todo esse processo, ele necessita da população. E aí, algumas lideranças, elas acabam sendo marginalizadas, outras obscurecidas, e outras, como aconteceu aí no Rio de Janeiro, né, assassinadas. Então, ou seja, se essa morte acontece, que essa morte seja para o bem, né? Seja para fazer o mundo um mundo melhor. É isso que eu espero. Eu acho que a democracia é a coisa que nos dá a garantia do sorriso. A gente só é feliz porque a gente é livre. É isso, meu caro. Olha que fala maravilhosa, meu amigo, que fala muito boa. Ela expressa muito do que a gente está vivendo agora. Eu acho que tem um desafio colocado para esse momento de pandemia, que é ter que se refazer, se reinventar. Eu estou tentando aqui, do meu jeito, me refazer, me reinventar. À medida que a pandemia se colocou, tantas vezes eu conversava com a minha companheira aqui em casa, eu sinto falta dos meus amigos, de conversar, de falar sobre política, de falar sobre algumas questões que são importantes. E esse canal, ele surge assim. Aqui eu não tenho nenhuma grande pretensão. Havia uma necessidade muito grande de estar conversando com meus amigos, de estar falando um pouco, de estar escutando. Teve uns 2 dias atrás, uma das pessoas, eu tenho recebido muita ajuda das pessoas que vêm e acabam contribuindo. Aí teve um menino que falou, você tem hora que escuta bastante, parece até uma entrevista. E essa necessidade de escutar, ela é muito grande. Eu acho que agora, para a pandemia, a gente sensibilizar nossa alma, nossos ouvidos para escutar o outro é fundamental. Dentro dessa pegada, eu queria agradecer muito a você, já deixar aqui bem claro que a gente vai ter um segundo encontro para falar sobre orçamento público, e aí com essa pegada da eleitoral. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco menor. Eu estava batendo quase 2 horas, 2 e poucas de live. Eu comecei a avaliei com o próprio Vitor para a gente fazer uma coisa mais contida e deixar o gosto para quem quiser assistir mais, nos encontrar numa próxima vez. Vamos lá. Nossa, então,
nós vamos estar, eu vou estar muito contente de discutir essa questão do orçamento com você, Eduardo, até porque eu também tenho uma experiência como gestor aqui no governo municipal. Eu fui secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do município, né? Que maravilha! E na primeira gestão do PT, eu fui subsecretário, depois secretário. E aí, então, assim, eu tenho uma certa experiência com isso também, né? Então, essa coisa do orçamento, rubricas orçamentárias, briga na Câmara dos Vereadores, né? Muita briga, muita discussão para saber onde é que vai o dinheiro e onde é que eles querem colocar o dinheiro. Essa que é a grande questão. Então, fica para isso. A próxima vez está garantido aí, o convite está aceito, tá? E fico feliz de estar contribuindo aí com um estado que eu sou muito apaixonado, eu particularmente do Rio de Janeiro, eu fui estudante aí da Universidade Federal Rural e andei no Rio de Janeiro, eu já tinha ido várias vezes no Rio. Uma vez, Eduardo, só para fechar aqui, quando eu ainda era casado com a mãe dos meus filhos, nós fizemos uma viagem para o Rio e eu falei para ela, nós vamos fazer um turismo com a música do Tim Maia, do Leme ao Pontal, vamos conhecer todas as praias, do Leme ao Pontal. E aí foi essa viagem que nós fizemos. E quando eu fui estudar aí eu, no tempo que eu tinha, eu viajei aí, fui na região serrana, fui na Baixada, fui até a fazenda do Gule Marques. Bacana. Não lembro qual é o município, a fazenda dele. Mas eu sei que depois que acabava o trem elétrico, ainda pegava um trem a diesel. Poxa, legal, hein? Muito bom. O Rio de Janeiro tem muitas belezas, assim como o Tocantins também. É uma cidade muito legal. A Baixada aqui tem suas belezas, tem uma série de professores que estão resgatando a história da Baixada, a história do seu patrimônio, a importância do seu patrimônio, e é em torno disso que a gente vem conversado. Vitor, obrigado. Tá aí a sua música. Vamos escutar um pouquinho. Ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer, que seja pra melhorar. Tanta vida pra viver, tanta vida se acabar. Com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar. Lindo. Pô, foi um prazer, foi um grande prazer estar com o Vitor aqui. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Para todos. E amanhã estaremos com o professor Leonardo Rocha, com o professor Antônio Augusto, mais um encontro aí na nossa prosa política. Grande abraço a todos. Até amanhã.